Yuji Itadori tem um potencial bem absurdo como feiticeiro Jujutsu. Em menos de 6 meses, conseguiu se equiparar a feiticeiros que estão há anos em treinamento. Mas, de acordo com as entrevistas que temos de Gege Akutami, quais são suas maiores inspirações para a criação de Yuji como protagonista? E por que ele possui um grande pé em Bleach? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen e muito spoiler do mangá e da light novel de Bleach. Eu tô deixando bem claro pra depois a galera não ficar reclamando. Ah, LP, você colocou spoiler de Bleach. Tem muito spoiler de Bleach aqui. Então, se você não liga, não está aí muito conectado com Bleach e não quer saber assim e tal, beleza. Agora, se você se preocupa com os spoilers de Bleach, aí provavelmente vai ter um pouquinho ali de spoilers pra vocês nesse vídeo. E nós vamos comentar como Gege Akutami é inspirado por Tite Kubo para criar a sua história e principalmente na criação de Yuji Itadori. A gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos também. É muito importante você continuar ali reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais nossos vídeos. Eu sei que Jujutsu tá em hiato, né? Tá em hiato aqui, mas a gente vai continuar falando de algumas coisas técnicas e esporádicas que a obra ainda não fechou aqui na trama. E é claro que você reagir aos nossos conteúdos nos ajuda pra caramba. Então chega, se inscreve, porque tem sempre vídeo de Jujutsu por aqui. Vamos lá, Yuji é um personagem que foi nos apresentado sem ter uma técnica amaldiçoada. É muito interessante você parar pra pensar que o Itadori, ele é um personagem que ele não teve uma técnica amaldiçoada apresentada pra nós logo de cara. A gente tem ali uma técnica para Nobara, uma técnica para o Fushiguro, uma técnica para quase todos os personagens. A gente tem ali, acho só a Maki que não tem uma técnica própria para ela, mas todos os demais personagens possuem uma técnica específica para si, ou até mesmo uma forma de utilizar a energia amaldiçoada. O Yuji é braço direito e braço esquerdo. Sempre foi isso desde o começo. É claro que o Gojo falou lá atrás, lá no capítulo 12, de que o Itadori iria manifestar as técnicas do Sukuna depois que elas fossem gravadas em sua alma. Mas até isso acontecer, foram necessários mais de 255 capítulos. Na verdade, 245 capítulos, né? Você somando ali os 12 capítulos mais os 245, dá mais ou menos no tempo em que o Itadori ativou o santuário pela primeira vez. Isso é uma forma interessante de se observar que o Yuji tinha até mesmo um contexto muito diferente como um protagonista. Como um desenvolvimento para o Yuji estava marcado de uma forma bem diferente dos protagonistas que vemos por aí. Logo, o personagem se viu no meio de uma confusão maluca, mas seu objetivo nunca foi se tornar o feiticeiro mais forte de todos os tempos. Ele nunca chegou assim e falou, nossa, tô agora no mundo da feitiçaria, consigo utilizar poderes e agora eu quero se tornar o rei das maldições. Eu quero me tornar ali o maior feiticeiro da era moderna, ou o segundo lugar, vou tomar o seu lugar, Yuta. Não, o Itadori nunca falou isso. O seu objetivo sempre foi ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis. A forma como isso coloca através ali dos pensamentos do Asusuke para o Itadori, né? O seu avô ali meio que passou essa ideia e o Itadori carrega consigo esse ponto de vista. Tudo bem que o Yaka tenta falar algumas coisas e algumas visões para o Yuji mediante essa vontade, mas o Itadori tem uma convicção de que ele precisa ajudar os outros e que isso é suficiente para que ele morra sem ter arrependimentos. Sem que tenha ali alguma espécie de arrependimento na sua morte mediante a ajudar o próximo. Mas se seu objetivo era ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis, tendo o rei das maldições dentro de si, é claro que uma hora ou outra daria uma merda gigantesca. E foi o que aconteceu em Shibuya. Foi exatamente o que aconteceu em Shibuya quando o Sukuna toma o controle do corpo do Itadori para conseguir massacrar todas as pessoas que estavam na região. Quando isso acontece, é claro que uma culpa tremenda sobe para cima do nosso garoto Yuji Itadori. Não é à toa que Gege prepara um combate, prepara um momento para que o Itadori consiga refletir sobre esse assunto através
das situações e das ações do Higuruma. E é claro que o Yuji seria colocado, mesmo querendo ajudar ali apenas as pessoas, não querendo se tornar o rei das maldições, ou querendo ali se tornar o maior feiticeiro da era moderna, se tornar um feiticeiro brabo, coisa do tipo, mas como ele quer ajudar as pessoas e o Sukuna quer matar a maior quantidade de pessoas possíveis, é claro que a dualidade, os pensamentos, os ideais dos dois iriam colidir. E quando esse momento chegou, nós podemos ver um desenvolvimento maior sobre o nosso garoto. Como falado lá na saga que o Itadori encontra o Hakari, né, lá no Clube da Luta, Yuji queria ser apenas uma engrenagem que ajudaria a manter as pessoas longe do perigo. Se tivesse que matar maldições, mataria maldições. Se tivesse que lidar com maldições e feiticeiros, lidaria com maldições e feiticeiros, mestres de maldições, não importa. O que ele queria fazer era apenas manter as pessoas longe do perigo, ser essa engrenagem para um bem maior. Ele nem se vê como um protagonista, e é a parada em que acontece o choque. O Hakari, ele acaba sendo esse personagem que passa esse choque para o Itadori, para que ele pudesse se enxergar como alguém além de ser apenas uma engrenagem. E como nós vimos ao longo do mangá, o Itadori está bem longe de ser apenas uma engrenagem. Ao longo do tempo, fomos descobrindo um pouco mais sobre a origem do Itadori, e como viemos notar que ele está muito distante de ser apenas uma engrenagem. O Yuji, ele é filho do Kenjaku. Aqui já começa. E já vai ali com os dois pés no peito, porque o Yuji Itadori, ele é filho do grande vilão por detrás de tudo que aconteceu através dos planejamentos, as mortes, o selamento de Satoru Gojo, os confrontos, as barreiras ali por todo o Japão. Kenjaku esteve planejando isso durante mais de 1000 anos. E o Itadori é simplesmente o seu filho, o que coloca ainda mais artifícios para o menino de que ele não é apenas uma engrenagem, não é uma criatura simples. O Itadori também tinha ou tem uma grande facilidade de gravar técnicas em sua alma. Por ser o receptáculo de Ryomen Sukuna, e depois que o Sukuna acabou lhe deixando, o Itadori ficou ali com essa facilidade de gravar técnicas em sua alma. E dessa forma, podemos ver que o menino acabou herdando a técnica de manipulação de sangue e o santuário em si. Pouco a pouco, ao longo dos capítulos, vamos observando o Itadori manipulando a técnica de sangue e ao mesmo tempo crescendo na utilização do santuário. O próprio Sukuna fala que a sua emissão ainda é baixa, mas o Yuji está chegando em um ponto para continuar crescendo ainda mais como feiticeiro. E nós temos então as duas questões mais importantes sobre Yuji Itadori. Ele é descendente da alma de Ryomen Sukuna. Como nós sabemos, gêmeos compartilham a mesma alma no mundo Jujutsu. Acaba tendo ali a mesma alma para corpos diferentes. Então, como o irmão do Sukuna acabou reencarnando em Jin Itadori, o Itadori é como se fosse um filho da alma de Ryomen Sukuna. Yuji, ele é a derivação da própria alma de Ryomen Sukuna, o que faz o personagem crescer ainda mais nesse aspecto. E nós também observamos nos últimos capítulos que Yuji Itadori nasceu e cresceu com o dedo do Sukuna dentro de si. Essa seria a explicação do porquê que o Sukuna não conseguiu subjugar a vontade do Itadori e tomar a sua consciência quando encarnou, porque era simplesmente para o Sukuna voltar a si através ali do Itadori ter absorvido seu dedo e depois controlado o corpo e manifestado a sua encarnação. Mas o Yuji tinha uma grande resistência ao poder amaldiçoado do Sukuna devido a ter nascido e crescido com o seu dedo dentro de si durante todo esse tempo. Dessa forma, podemos ver que o Yuji é uma mistura gigantesca de várias coisas que vimos na história que pode ter gerado assim um grande monstro. Nós não sabemos
qual vai ser esse potencial ou qual é essa escala de monstruosidade que o Yuji pode ter, mas o seu potencial é tão gigantesco que a Oral me fala que ele pode chegar no mesmo nível que Ryomen Sukuna. E sabe quem? Sabe quem pode ser a maior inspiração para Gege Akutami ter criado Yuji Itadori? Estou falando de Kurosaki Ichigo. Sim, ao longo de toda a história de Bleach, podemos acompanhar a jornada de Ichigo, que não queria se tornar o maior Shinigami de todos os tempos. Ele queria o quê? Ele queria apenas ajudar os seus amigos. Toda a confusão que o Ichigo ele vai se metendo é sempre para ajudar os seus companheiros. No caso, quando ele invade a Soul Society, também tem essa concepção de que ele vai atrás da Rukia, ele vai ali para salvar ali a intenção de pegar a personagem, ao mesmo tempo sempre observando ali a forma como pode adquirir novos aliados e depois ajudá-los, como é com a Barai, como é com o Zaraki. E dessa forma o Ichigo ele vai passando cada contexto, ele vai passando ali por cada etapa e ao mesmo tempo lembrando essa aproximação. Lembram quando o Sukuna falou sobre isso também com o Itadori? Então, nós podemos ver esse balanceamento também com o Ichigo. E o que foi que descobrimos? Descobrimos ao longo do mangá de Bleach que ele é uma mistura, que o Ichigo é uma grande mistura em sua origem, graças a acasos e não acasos sendo guiados pelo Aizen. O Ichigo, dessa forma, herdou as habilidades de Shinigami vindas de seu pai Isshin. Nós temos então essa concepção de que o Ichigo acabou nascendo com as habilidades de um Shinigami porque acabou vindo ali de um Shinigami que se relacionou ali com uma humana. E dessa forma podemos ver que o próprio Ichigo pertence à família nobre, uma família nobre da Sociedade das Almas. Nós podemos ver essa concepção de uma forma muito interessante, também ali de um jeito de que eles fossem descendentes de uma grande família. O Itadori também vinha nessa mesma percepção. O Ichigo herdou as habilidades de Quincy, vinda de Masaki Kurosaki. Como nós sabemos, a mãe do Ichigo, ela era uma Quincy, e acabou ali que o personagem herdasse essas mesmas habilidades, essas mesmas características que ela possuía. Podemos ver também que o Ichigo herdou as características humanas, vindas também de Masaki Kurosaki. Como nós sabemos, o Ichigo ele tem essa característica e essa física ali voltada totalmente para os humanos. E então o Ichigo também herdou as características Hollow, vindas da contaminação que Masaki Kurosaki sofreu. Como vimos no flashback que conta um pouco de como o Isshin acabou conhecendo a Masaki, podemos observar que neste momento ela acabou sofrendo uma contaminação pelo Hollow que havia sido criado pelo Aizen mediante aos experimentos das transformação, das holoficações relacionados aos Shinigamis. Isso acabou fazendo até mesmo com que o Ichigo pudesse ter a habilidade de se transformar em um Hollow, de ter ali essa concepção também ligada diretamente aos Hollow. Como vimos, o Ichigo foi uma mistura completa de raças relacionadas a Bleach, lhe tornando um grande monstro com um eterno potencial. Uma mistura ali absurda que o personagem tinha e que ao mesmo tempo foi levado como uma piada na época nessa revelação de Bleach, mas que depois nós tivemos um grande aprofundamento sobre o porquê que o Kubo fez com que o Ichigo se tornasse essa mistura de várias raças em Bleach. Para quem tá acompanhando a nova temporada de Bleach, algumas cenas do treinamento do Ichigo a gente observou que se tornaram emblemáticas, curiosas no mínimo. A gente percebeu que tem algumas cenas a mais, coisas que não estão no mangá e que estão sendo acrescentadas no anime. Lembrando que o anime está sendo supervisionado, o roteiro está sendo supervisionado por Tite Kubo. Então tudo que está sendo abordado tem a aprovação do autor do mangá. Nós estamos observando essas curiosidades sendo colocadas ali na tela, porque a intenção do Ichibe com Ichigo era fazê-lo se tornar o rei das almas no final da Guerra Sangrenta de 1000 anos. Olha só, olha só. Eu falo pra vocês, gente, os Shinigamis também tem uma podridão absurda por detrás de todas as coisas, mas aqui a gente percebe
que o Ichibe ele queria colocar o Ichigo como o rei das almas, naquele estado vegetativo para manter o equilíbrio entre os três mundos. E isso é confirmado na Light Novel de Bleach, Não Posso Temer o Seu Próprio Mundo, em uma conversa do Shunsui com o Ichibe, a forma como é colocado e abordado ali através desses personagens, o Shunsui que acaba se tornando o comandante geral das divisões e o Ichibe que ele é o comandante da divisão 0 e ele queria fazer do Ichigo como o grande rei das almas e transformar ele naquele cristal vegetativo como vimos ao longo ali das últimas temporadas e também no mangá de Bleach. Quando descobrimos então o passado do rei das almas, a gente consegue observar que ele era o ponto que desaguava todas as raças. Assim como o Ichigo tinha partes humanas, Hollow, Quincy e Shinigami, o Rei das Almas também possuía o mesmo processo. E dessa forma, para que o mundo, para que os três mundos entrassem em um certo equilíbrio, foi necessário o sacrifício dele para entrar naquele estado vegetativo, nesse estado vegetativo que vocês estão acompanhando no vídeo. Então, enquanto ele permanecesse nesse estado no cristal, os três mundos ficariam equilibrados. Mas, quando o Rei dos Quincies decide ali cortá-lo no meio, os três mundos começam a desabar. Então a ideia do Ichibe era fazer o Ichigo assumir o lugar dele se o Rei dos Quincies não tivesse sido colocado para tomar o lugar do seu pai. A criação do Ichigo, da forma como foi, é quase como se o destino estivesse traçando um caminho para refazer tudo que o Rei dos Quincy estava destruindo. Então, era como se o próprio equilíbrio estivesse caminhando sempre para manter as coisas equilibradas. Eles já sabiam que o Rei dos Quincies poderia vir e destruir o Rei das Almas. Então, automaticamente, um novo ser, uma nova criatura, estava sendo criada para substituir o antigo Rei das Almas, que seria ali o Ichigo. Mas eles acabaram utilizando o Yhwach para poder realmente colocar o equilíbrio, manter o equilíbrio entre os mundos. Isso é bem visto, tudo que é colocado através do Rei das Almas também é colocado para o Sukuna. O Sukuna também carrega as mesmas características do Rei das Almas em Bleach. Ele é o maior feiticeiro de todos os tempos, isso é abordado e de uma forma bem esquematizada na história. Durante a batalha contra o Gojo é falado que é o maior feiticeiro de todos os tempos, lutando contra o maior feiticeiro da era moderna, mostrando literalmente o que o Sukuna ele carrega. Esse título é o Rei das Maldições. O Sukuna também é um gêmeo, o que coloca realmente ali uma abrangência ainda maior sobre o personagem, de características únicas que até mesmo até então ia até a Maki. E a gente pode observar que o Sukuna, através disso, pode possuir características da restrição celestial da Maki e do Toji. Como já foi abordado na história, vários momentos do mangá, o Sukuna se movimenta de uma forma bem diferente. E a única personagem atualmente que consegue imitar esses movimentos do Sukuna é a Maki, por causa de conseguir enxergar as partículas invisíveis no céu. Nós também podemos ver que o Sukuna possui o corpo perfeito, ele tem 4 olhos, ele tem 4 braços, ele tem 2 bocas. As bocas ajudam ele a fazer os encantamentos. Os 4 braços ajudam ele a carregar ali as ferramentas amaldiçoadas e também os selos amaldiçoados. Os olhos têm uma certa característica de que ele pode utilizar eles para enxergar as partículas invisíveis no ar, assim como a Maki consegue ver também. Então essa percepção do Sukuna vai lhe colocando através de um ponto em que ele não é o Rei das Maldições à toa. Ou seja, a criação do Ichigo o levou a chegar ao estágio do Rei das Almas. Da mesma forma que a criação do Itadori lhe levará a chegar ao estágio do Rei das Maldições. Para mim fica muito evidente que essa inspiração da criação do Itadori, inclusive até o cabelinho, é muito parecido com a forma como o Ichigo é trabalhado em Bleach. Não se trata de potenciais ou ideais como, eu quero ser o Hokage, eu quero ser o Rei Mago, eu quero ser o Rei dos Piratas. Se trata de um contexto em que eles se colocam no meio de um furacão por tentar ajudar as
pessoas. Tá muito claro pra mim essa inspiração de Gege Akutami em Chigo Kurosaki. Essa inspiração do Gege pelo protagonista do Kubo é muito evidente nas entrevistas que os dois deram juntos, principalmente a que está no guia oficial. Fica claro o que Gege Akutami está tentando criar com o Itadori, o monstro capaz de se tornar um novo rei das maldições. Assim como Ichigo foi ali gerado para se tornar um novo rei das almas, tendo essa capacidade para se tornar um novo rei das almas, o Itadori está sendo gerado para ter ali a forma perfeita do novo rei das maldições. Mas nós estamos falando aqui de uma pessoa muito sádica, que é Gege Akutami. Nós sabemos que Gege Akutami, ele é uma pessoa muito sádica, e as comparações com o Kubo param por aqui, porque se o Kubo não fez o Ichigo ficar preso no receptáculo do Rei das Almas para trazer o equilíbrio para os três mundos, talvez Gege faça o Itadori ficar preso dentro do corpo do Sukuna para sempre, para fazer com que o Sukuna fique preso ali mediante aos seus flagelos na sociedade. Como já disse na teoria de que o Yuji vai se lançar para dentro do corpo do Sukuna usando seu dedo como objeto amaldiçoado. Então, nessa teoria eu falo que o Itadori vai arrancar o seu dedo, vai fazer com que a sua alma vá para o corpo do Sukuna, vai subjugar o corpo do Sukuna e vai fazer o Fushiguro ir para o seu corpo. Eu acredito que a insanidade de Gege Akutami, essa maneira maluca dele de acabar como protagonista, vai levar o Yuji a um limiar maior que o Kubo não, entre aspas, não teve coragem de fazer com o Ichigo. É claro que eu não queria isso para o Ichigo, de que ele ficasse com um estado vegetativo lá como rei das almas, então o Kubo acerta nesse sentido, mas o que é também mesmo algo diferente, já que o Itadori vai para o corpo do rei das maldições para lhe subjugar e ficar preso nesse corpo, ao mesmo tempo que controla a alma do Sukuna para sempre.